Olá, turma. Sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo Biológico 2 do curso de Medicina da UFRN. Eu sou a professora Nicole Galvão e hoje nós vamos estudar os hormônios e os rins. Entre as várias funções renais, como regulação de água, do balanço de íons inorgânicos, do equilíbrio ácido básico, além de remoção de alguns produtos tóxicos para o organismo, como ureia, ácido úrico, creatina, metabolismo de algumas drogas, metabolismo e excreção na urina de algumas drogas, pesticidas, aditivos alimentares, os rins também são muito importantes como produtores de alguns hormônios. Três hormônios produzidos pelos rins são a eritropoetina, a renina e a vitamina D. A eritropoetina, nós vamos citar, qual a função desse hormônio rapidamente, agora no início dessa aula, e ao longo desta aula nós vamos principalmente estudar as funções da renina. As funções da vitamina D, elas vão ser apresentadas na próxima aula. Então, vejam só, nos rins existem alguns receptores que são possíveis de detectar variação de oxigênio no sangue. Uma queda na taxa de oxigênio faz com que o rins perceba e produza a eritropoetina. A eritropoetina é um hormônio endócrino, ele vai ser, então, secretado na circulação sistêmica e vai até a medula óssea. Na medula óssea, ele vai estimular a produção de hemácias. Essas hemácias, então, vão cair na circulação, no sangue, e vai poder realizar um maior transporte de oxigênio. E aí a taxa do oxigênio será regulada àqueles níveis homeostáticos. Então, sendo assim, existe um feedback negativo que inibe, então, a produção de mais eritropoetina pelo rins. Então, só recapitulando, a queda do oxigênio estimula o rins a produzir o hormônio atua na medula óssea, estimulando a produção de eritrócitos ou hemácias, que são responsáveis pelo transporte do oxigênio. Esse maior transporte de oxigênio, em função do maior número de células, regula a taxa de oxigênio, que inibe a produção hormonal pelo rins. Vocês já devem ter visto nas aulas de controle cardiovascular que existem diversos mecanismos para a manutenção da pressão arterial. Existem alguns mecanismos locais, em que, por exemplo, alguns hormônios autócrinos ou parácrinos estão envolvidos, como, por exemplo, o óxido nítrico, a histamina, prostaglandinas. Tem os mecanismos neurais, regulados pelo simpático e parasimpático, e tem os mecanismos hormonais. Entre os mecanismos hormonais, nós já conversamos um pouco sobre a ação das catecolaminas na regulação da pressão arterial. Hoje nós vamos principalmente estudar a função do sistema renina-angiotensina, pois a renina, então, é aquele hormônio produzido pelo rins e que vai ativar todo esse sistema. Vamos também discutir novamente a função da vasopressina na regulação da pressão arterial, a qual já foi abordada na aula do eixo hipotálamo-hipófise, e vamos introduzir ainda a função de dois outros hormônios, a ocitocina e o peptídeo natriurético atrial, que também têm função renal. Então, turma, vejam só, como é que se inicia essa participação do rins na regulação da pressão arterial? Então, a queda do volume sanguíneo, a queda da pressão sanguínea, vai imediatamente ativar aqueles controles neurais do tronco encefálico e vai mediar a ativação simpática no indivíduo. Essa ativação simpática, ela tem diversas funções, inclusive atuar sobre o rins, estimulando a secreção de renina, que nós estamos aprendendo aqui, que é um hormônio. Mas alguns livros, alguns autores trazem que a renina é uma enzima, e nós vamos entender por quê. Independente se a gente chamar ela de hormônio ou enzima, ela é um mensageiro químico importante para desencadear a ativação de um sistema fundamental para o controle da pressão arterial, que é o sistema renina-angiotensina. Relembrando um pouco, toda vez que o indivíduo tem o sistema nervoso autônomo simpático ativado, sabemos que a medula da adrenal, que é um gânglio modificado do sistema simpático, libera as catecolaminas. Então, voltando aqui um pouco, quando a queda da pressão arterial, o centro de controle bulbar vai ativar o sistema simpático, que dentre várias funções para regular a pressão arterial,
vai também estimular a secreção de catecolaminas. As catecolaminas secretadas pela medula da adrenal vai corroborar a atividade simpática. Relembrando um pouco do que a gente já discutiu em aulas anteriores, tanto as catecolaminas, adrenalina e noradrenalina, quanto o sistema simpático, quando ativa receptor tipo alfa-1, induz vasoconstrição sistêmica. Essa vasoconstrição é um mecanismo rápido para tentar elevar a pressão arterial que caiu e, por isso mesmo, está ativando esses mecanismos de controle. Então, essa primeira resposta rápida, né, inicialmente pelo sistema simpático e posteriormente pelas catecolaminas, se dá, né, através da vasoconstrição dos vasos no corpo, elevando a pressão arterial. Lembre-se que durante a resposta ao estresse, existe a vasodilatação dos músculos esqueléticos, para que o fluxo seja direcionado. Essa vasodilatação é mediada pelo receptor beta-2. Esse controle, né, esse mecanismo de controle de aumento do diâmetro dos vasos do músculo esquelético durante a resposta ao estresse é um mecanismo especial. Normalmente, durante a queda da pressão arterial, essa resposta alfa-1, ela se sobrepõe à resposta beta-2. Por quê? A afinidade das catecolaminas pelo alfa-1 é maior do que pelo beta-2. Então, para que a resposta beta-2 de vasodilatação ocorra, precisa haver níveis de catecolaminas muito altos, que é o que acontece durante a resposta ao estresse. Então, a queda da pressão arterial, ela vai principalmente mediar vasoconstrição sistêmica através de receptor alfa-1. Além disso, vamos também relembrar que as catecolaminas e o sistema simpático, ao estimular receptores beta-1, vai aumentar a força e a frequência cardíaca. E aí também seria outro mecanismo adicional que vai elevar a pressão arterial. Então, a gente já tem a vasoconstrição, né? E também, simultaneamente, o aumento da força e da frequência cardíaca. O receptor beta-1 também é ativado nessa situação lá no rins, e aí vai iniciar a cascata que vai ativar o sistema renina-angiotensina. E aí é que está a novidade dessa aula. Então, hoje nós vamos começar a introduzir como é que a renina é liberada nos rins a partir de uma queda da pressão arterial. Vejam só, vamos voltar para esse slide. Então, a gente já sabe aqui que a queda da pressão arterial vai estimular a atividade simpática. A atividade simpática, ela ocorre simultaneamente com a atividade das catecolaminas e a ação simpática e das catecolaminas sobre o rins, especificamente via receptor beta-1, vai induzir a secreção de renina. Vamos relembrar rapidamente aqui a estrutura do néfron. Então, a gente tem aqui um ramo da arteríola aferente, o sangue que chega nessa estrutura é um sangue que está rico em metabólitos, ou seja, em material que precisa ser excretado. Então, esse sangue vai ser filtrado aqui no glomérulo. Então, parte das moléculas do sangue passam para o que a gente chama de filtrado. Esse filtrado ele vai se deslocando aqui nos túbulos renais. À medida que esse filtrado se desloca, algumas moléculas do filtrado serão reabsorvidas para o sangue e outras permanecerão no filtrado para ser excretado na urina. Além da reabsorção de moléculas, seja orgânicas e inorgânicas importantes, ao longo do deslocamento do filtrado também há reabsorção de água. Então, aqui, quando a arteríola aferente está entrando no glomérulo, existem umas células que se chamam células granulares ou justaglomerular, e essas células é que são sensitivas para a queda de pressão arterial. Aqui, sobre essas células, existe uma inervação simpática, assim como também receptores do tipo beta-1 que vão ser sensíveis à ação das catecolaminas. Então, ou a atividade simpática ou a ação das catecolaminas diante de uma queda de pressão arterial vai fazer com que essas células produzam a renina. A liberação de renina renal não ocorre exclusivamente por meio da atividade simpática e das catecolaminas. Existe um mecanismo adicional que é mediado através do fluxo do sódio.
Então, vamos entender melhor esse mecanismo. Quando há uma menor perfusão renal, porque houve a queda da pressão arterial, haverá uma menor filtração glomerular e, consequentemente, uma menor quantidade de filtrado irá se deslocar nos tubos renais. Aqui na alça ascendente, essa menor quantidade de filtrado vai fazer com que haja menos sódio. Essa redução na concentração de sódio é percebida, então, por essas células da mácula densa, que vão estimular as células justaglomerulares a liberar renina. Vamos entender melhor esse processo aqui de comunicação da mácula densa com as células granulares. Então, mais uma vez, né, a menor perfusão renal vai levar a menor quantidade de filtrado, essa menor quantidade de filtrado vai refletir em um menor transporte de sódio na mácula densa, e aí a mácula densa vai, então, produzir e secretar hormônios parácrinos, porque eles não caem na circulação sistêmica, eles vão ser hormônios que vão ser produzidos na mácula densa e vão atuar aqui em células vizinhas, ou seja, nas células granulares ou justagranulares. Então, vejam só, esses hormônios produzidos na mácula densa, por exemplo, a prostaglandina 2, vai atuar estimulando a produção de renina pelas células granulares. A mácula densa produz outros hormônios também, que são responsáveis pelo controle do diâmetro das arteríolas aferentes e eferentes. Vejam só, estamos numa situação de queda de pressão arterial. Já discutimos que uma queda de pressão arterial vai levar a uma menor perfusão renal, a uma menor taxa de filtração. O rins, para tentar lidar com essa queda de pressão arterial e manter sua taxa de filtração, ele vai induzir a alteração de diâmetro da arteríola aferente e arteríola eferente. Como assim? Vejam só, se existe uma menor perfusão renal, o rins, para lidar com essa situação, vai vasodilatar aqui a arteríola aferente, pois o maior diâmetro desse vaso vai fazer com que possa se chegar mais sangue ao glomérulo para que seja filtrado. Por outro lado, o rins também vai estimular a produção de alguns hormônios pela mácula densa, como é o caso das endotelinas, e aí as endotelinas vão vasocomprimir a arteríola eferente, inibindo a saída desse sangue. Então, a gente tem uma vasodilatação na aferente, que possibilita o maior aporte de sangue até o glomérulo, e uma redução na saída do sangue, fazendo com que esse sangue fique mais tempo lá na cápsula e permita, então, que haja uma maior taxa de filtração. Assim, o rins tenta, né, driblar aquela questão de queda de pressão arterial sistêmica que está ocorrendo. Então, vejam só, ao mesmo tempo em que a mácula densa produz a prostaglandina 2, que vai estimular as células granulares a produzir a renina, a mácula densa também produz a endotelina, que vai levar a uma vasoconstrição da eferente, e há também um estímulo para a vasodilatação da aferente. Percebam que a vasodilatação da arteríola aferente também é mediada pela prostaglandina. Então, no momento de queda de pressão arterial, a mácula densa é importante para produzir dois hormônios parácrinos. A prostaglandina, que vai tanto estimular a liberação da renina nas células granulares, quanto vasodilatar a eferente, e as endotelinas, que vai aqui, então, reduzir o diâmetro do vaso da eferente. E assim possibilitar, né, que o sangue fique mais tempo no glomérulo e haja maior taxa de filtração. Vamos entender agora qual é o papel dessa renina. Vejam só, a renina, quando é liberada no sangue, ela é uma molécula, né, de ação sistêmica, ela vai converter o angiotensinogênio em angiotensina 1. Vejam só, a queda da pressão arterial, por diferentes mecanismos, fazem com que o rins libere a renina. Relembrando esses mecanismos, pode ser através de receptores beta-1, que são estimulados pela catecolaminas, ou diretamente pelo simpático, ou pode ser por mecanismos locais, mediados por hormônios parácrinos, por exemplo, a prostaglandina 2.
Então, ou mecanismos parácrinos ou mecanismos sistêmicos fazem com que o rins perceba a queda da pressão arterial e secretem a renina. A renina, então, vai transformar o angiotensinogênio em angiotensina 1. O angiotensinogênio é uma molécula que já está disponível no sangue. O fígado produz constantemente essa molécula. Ela é uma molécula inativa. A renina, quando atua sobre o angiotensinogênio, metaboliza essa molécula, a angiotensina 1, que ainda é uma molécula inativa. E aí, a enzima ECA, que é produzida no pulmão, ela também é constantemente produzida, vai converter a angiotensina 1 em angiotensina 2. Então, vejam, o fator limitante dessa cascata é realmente a produção da renina, pois já existe no sangue disponível o angiotensinogênio, que vai ser transformado em angiotensina 1, e aí já existe disponível no sangue também a enzima hépica, que é constantemente produzida pelo pulmão, e vai haver, então, por fim, a produção da angiotensina 2. A angiotensina 2 é a molécula ativa, é um hormônio que tem múltiplas funções, como vocês podem ver aqui. À medida que a angiotensina 2 ela vai sendo formada nos vasos, já vai ocorrendo a vasoconstrição. Esse é um hormônio importante, né, para o restabelecimento da pressão arterial, como nós vemos estudando. Então, o que é que está ocorrendo no indivíduo? A queda da pressão arterial. Mecanismos simpáticos foram ativados, as catecolaminas estão agindo, e agora o rins começa a liberar renina. A renina induz a produção da angiotensina 2, e esse hormônio imediatamente já induz vasoconstrição para o mecanismo de restabelecimento da pressão arterial. Além disso, a angiotensina 2 estimula o centro de controle cardiovascular no bulbo, aumentando ainda mais a atividade simpática, reforçando, então, todos aqueles mecanismos que elevam a pressão arterial. Além disso, a angiotensina 2 ela vai atuar diretamente no rins, promovendo a reabsorção do sódio, vai atuar no hipotálamo, estimulando a liberação do hormônio antidiurético e vai atuar na suprarrenal, estimulando a secreção da aldosterona. Tanto a reabsorção de sódio, quanto o hormônio antidiurético, quanto a aldosterona, são mecanismos, né, que envolvem regulação da pressão arterial, como nós vamos começar a discutir a seguir. Vejam só, vamos começar a estudar a ação da angiotensina 2 sobre os rins. Então, a ação desse hormônio se dá aqui no tubo contornado proximal. Quando a angiotensina 2 se liga aos seus receptores de membrana, o que vai acontecer é a reabsorção do sódio. O sódio que passou do sangue para o filtrado aqui na cápsula, ele começa a ser reabsorvido para o sangue. Então, aqui nós teríamos o filtrado rico em sódio, e aí a angiotensina 2 vai agir, então, nas células do tubo, fazendo com que o sódio seja reabsorvido para o sangue. Vejam só que esse transporte do sódio para o sangue, ele depende de hidrogênio e depende também do bicarbonato. Eu estou evidenciando esse cotransporte de sódio e o contratransporte também com hidrogênio e com bicarbonato, porque alguns fármacos importantes para a regulação da pressão arterial atuam aqui nesse mecanismo. Nós vamos estudar mais ao final da aula. Então, vejam só, à medida que o sódio ele sai do filtrado e é reabsorvido para o sangue, isso vai fazer com que haja um aumento de osmolaridade. Nós sabemos que o sódio é o principal componente da fórmula de osmolaridade do sangue. O aumento da osmolaridade do sangue vai fazer com que a água presente nos tecidos, ela se desloque, então, para o sangue, elevando a pressão arterial por meio do aumento da volemia. Então, a angiotensina, por um outro mecanismo, está novamente contribuindo para o aumento da pressão arterial. Vejam que ela rapidamente elevou a pressão arterial através da vasoconstrição e agora, por um mecanismo mais lento, através da reabsorção do sódio. Uma vez que a reabsorção do sódio aumenta a osmolaridade, recruta mais água e aumenta a volemia. A angiotensina também atua no tubo distal, só que no tubo distal esse hormônio atua em parceria com a aldosterona.
Então, nós precisamos primeiro entender como é que ocorre a secreção da aldosterona pelas adrenais. Vejam, existem dois mecanismos de secreção de aldosterona pelas adrenais. Um envolve o controle do potássio, que nós vamos discutir logo adiante, e outro a queda da volemia. Então, vejam, a queda da volemia estimulou a secreção de renina pelo rins, tanto via mecanismos sistêmicos, ou seja, através do sistema simpático, através das catecolaminas, mas também por mecanismos parácrinos, como a prostaglandina. Esses mecanismos conjuntamente, simultaneamente, estimularam a liberação de renina. A renina ativou o sistema renina-angiotensina e começou a surgir no sangue a angiotensina 2. A gente já viu que a angiotensina 2 já induz imediatamente vasoconstrição, tentando restabelecer aquela pressão arterial, e já estudamos também que ela atua diretamente no tubo proximal, estimulando a reabsorção do sódio, que aumenta a osmolaridade e, consequentemente, a volemia, pois o sódio ele faz com que a água se desloque dos tecidos para o sangue. Ao mesmo tempo, a angiotensina 2 também vai atuar sobre as adrenais, fazendo com que o córtex dessa glândula libere a aldosterona. A aldosterona é um hormônio importante para o controle do sódio e do potássio. Então, ela vai estimular lá no rins a reabsorção do sódio. A gente já viu que a reabsorção do sódio vai aumentar a osmolaridade e, consequentemente, a volemia. A aldosterona, ela também participa da regulação do potássio, só que para o potássio ela vai estimular a excreção. Vamos entender já já como é que ocorre, então, a reabsorção do sódio simultaneamente à excreção do potássio a partir da secreção da aldosterona. Primeiro, vamos entender por que é preciso regular o sódio e o potássio no sangue. É importante porque esses íons participam do controle do potencial de ação e também porque o sódio é muito importante para a osmolaridade do sangue. O sódio e a glicose são os principais componentes osmóticos do sangue. Temos aqui a histologia das adrenais, a gente já viu essa figura antes. Sabemos que a medula das adrenais é importante para a liberação das síntese e liberação das catecolaminas. Temos aqui a zona reticular, que é importante para a produção de hormônios sexuais e de glicocorticoide. Sabemos que a zona fasciculada produz os glicocorticoides, no humano cortisol, principalmente, e aqui, é nessa zona glomerulosa, já aqui perto da cápsula, que vai ocorrer, então, a produção dos mineralocorticoides, ou seja, da aldosterona. Então, a angiotensina 2, à medida que ela aumenta no sangue, dentre as diversas funções da angiotensina 2, uma será estimular com que a zona glomerulosa inicie a síntese e secreção da aldosterona. A aldosterona, ela é um hormônio derivado do colesterol. Então, relembrando um pouco o que a gente discutiu na aula de introdução à endocrinologia, esse hormônio ele não pode ser armazenado na glândula. Quando há o estímulo, então, ocorre a produção imediata da aldosterona e sua secreção também imediata na circulação sistêmica. E aí, a função da aldosterona é atuar reabsorvendo o sódio e excretando o potássio, tanto a nível renal, quanto no intestino grosso e nas glândulas salivares. Nós vamos estudar principalmente a ação da aldosterona a nível renal. Então, percebam que a fração livre da aldosterona vai entrar nas células, relembrando que existe a fração ligada, mas a fração ligada ela é biologicamente inativa, ela nem consegue penetrar na célula para poder se ligar ao receptor. Então, apenas a fração livre, que é biologicamente ativa, vai estimular os receptores e vai induzir a síntese de proteína de transportes e proteínas canais. Essas proteínas de transportes e canais estão relacionadas, então, ao transporte do sódio e do potássio. Vejam que o sódio está em maior concentração no filtrado. Aqui é o lumen do tubo distal, no rins. Então, o sódio vai ser reabsorvido e vai, então, ser secretado no sangue, aumentando a concentração de sódio no sangue, aumenta a osmolaridade e, consequentemente, vai haver um aumento de volemia. Quando o sódio ele é reabsorvido, o potássio ele vai ser excretado. O potássio ele vai migrar do sangue
para o filtrado e, consequentemente, ser excretado na urina. Aqui existe o contratransporte, quando o sódio vai para o sangue, o potássio é retirado do sangue, vai para as células renais e, em seguida, ele é transportado para o filtrado e será excretado na urina. Vejam que dois mecanismos são indutores da secreção de aldosterona pelo córtex adrenal. A queda do volume, ou seja, da pressão arterial, que vai induzir a liberação da aldosterona por meio da angiotensina 2, e o aumento do potássio no plasma. Quando a aldosterona é secretada, que atua nos rins, ela induz a reabsorção do sódio. Lembrando, o sódio é o principal componente osmótico do sangue, e o aumento do sódio no plasma vai levar a maior absorção de água, a maior aporte de água para o sangue e o aumento da volemia. Por outro lado, a aldosterona induz a excreção do potássio. Veja, se um dos mecanismos que induzem a liberação da aldosterona é o aumento do potássio, a aldosterona, como resposta, vai fazer com que mais potássio seja excretado na urina e aí leva a uma redução desse volume, né, dessa concentração do potássio no plasma. Então, ela leva a uma redução da concentração do potássio plasmático via excreção urinária. Vocês podem estar se perguntando, todas as vezes que a aldosterona atua, e lembrando, ela atua aqui na região do tubo distal, né, do néfron, todas as vezes que esse hormônio atua, ele induz a reabsorção do sódio e a excreção do potássio. Vejam só, aqui nós temos lá no tubo distal algumas células renais. Vejam que temos diferentes transportadores. Aqui nós temos transportadores de sódio, juntamente com cloreto, que nós chamamos NCC. Temos outro transportador do sódio, em que a gente chama ENaC. E temos o transportador de potássio, que se chama o RONC. Vejam só, quando ocorre a hipovolemia, ou seja, né, a redução do volume sanguíneo, a queda da pressão arterial, vai haver, a gente já sabe, ativação do sistema renina-angiotensina. E a angiotensina 2 vai estimular a liberação da aldosterona. Então, em momentos de hipotensão, a angiotensina 2, ela age junto com a aldosterona. Nessas situações, vejam que a angiotensina 2 estimula a expressão do canal MCC, enquanto a aldosterona estimula a expressão do ENaC. Não há estímulo para a expressão do RONC, que é o transportador do potássio. Então, quando o estímulo para a liberação da aldosterona é por meio da queda da pressão arterial, ou seja, a aldosterona está atuando juntamente com a angiotensina 2, há maior estímulo para a expressão de canais transportadores de sódio, que são o MCC e o ENaC. Então, mais sódio vai ser reabsorvido do filtrado para o sangue. Só que na outra situação, né, quando a aldosterona é liberada não pela hipovolemia, mas pelo aumento do potássio, que a gente também conhece por hipercalemia, o que ocorre é que há maior estímulo para a expressão do potássio, dos transportadores do potássio. Vejam, na ausência da angiotensina 2, não há estímulo para a expressão do NCC, principalmente nessa parte mais inicial do tubo distal. Consequentemente, o que ocorre? Nos casos de secreção de aldosterona por hipercalemia, ou seja, aumento do potássio, há maior estímulo para a expressão dos transportadores RONC, que são aqueles que vão retirar potássio do sangue e passar ele para o filtrado, e do filtrado ele será excretado via urina, reduzindo então, essa hipercalemia, esse excesso de potássio no sangue. Vejam que quando há hipercalemia, há também ainda uma expressão principalmente do ENaC, ou seja, toda vez que há excreção do potássio, há sim também uma reabsorção do sódio, mas não com a mesma intensidade de que ocorre quando o estímulo da liberação da aldosterona se dá pela hipovolemia. Então, resumindo, em situações de hipovolemia, quando a aldosterona atua com a angiotensina 2,
existe maior reabsorção do sódio do que a excreção do potássio. Quando o estímulo para a liberação da aldosterona é devido à hipercalemia, ou seja, aumento do potássio no sangue, não há presença de angiotensina 2 naquele momento, então há estímulo para mais transportadores do potássio, então há maior excreção do potássio e vai haver sim reabsorção do sódio, mas comparativamente às situações de hipovolemia, essa reabsorção ela será menor. Outro fato interessante que nós precisamos deixar bem claro é que a gente toda vez fala que o sódio ele é um componente osmótico do sangue importante e que o aumento do sódio, então, no sangue, que é induzido tanto pela angiotensina 2, sozinha aqui no túbulo contornado proximal, a gente sabe que a angiotensina 2, quando age nessa região do néfro, estimula a reabsorção do sódio, ou aqui no tubo distal, a angiotensina 2 trabalhando com a aldosterona, estimula a reabsorção do sódio. Então, essa maior reabsorção do sódio vai aumentar a concentração osmótica do sangue. Então, a primeira questão que vem em nossa mente é: esse aumento do sódio vai fazer com que haja maior reabsorção de água? E aí eu vou responder para vocês que depende da região do néfron. Vejam só, esse aumento da concentração do sangue vai fazer com que haja maior reabsorção de água nessa região do néfron, na alça descendente, porque aqui a água consegue ser reabsorvida livremente. Então, quanto maior a reabsorção do sódio, vai haver maior reabsorção de água, ou seja, do filtrado para o sangue, mas na região da alça descendente. Por maior que tenha sido a reabsorção do sódio, tanto no tubo distal quanto no tubo contornado proximal, a água do duto coletor só será reabsorvida sob a ação do ADH. Voltando um pouco para o ADH, nós já estudamos aqui na disciplina que existem 3 mecanismos que levam à secreção do ADH. O ADH, o hormônio antidiurético ou vasopressina, é produzido pelo hipotálamo, transportado pelos axônios e liberado pela região da neurohipófise. Então, os 3 mecanismos para a liberação do ADH são, primeiro, o aumento da osmolaridade, que é percebido diretamente por células do hipotálamo. Relembrando aqui, vejam que o hipotálamo possui osmoceptores, que vão ser sensíveis a esse aumento de osmolaridade e vão induzir a secreção do hormônio. Outro mecanismo é através dos baroreceptores, que estão na carótida e na aorta. Então, nesses vasos, uma queda da pressão arterial vai também estimular esses receptores, que vão estimular a liberação do ADH. E o terceiro mecanismo para a secreção do ADH é através da angiotensina 2. Então, turma, quando há a queda de pressão, que os mecanismos simpáticos, as catecolaminas e os mecanismos parácrinos renais induzem a liberação de renina, e a renina ativa o sistema renina-angiotensina, a angiotensina 2 também vai estimular a secreção do ADH. E o ADH, então, vai exercer suas funções, que, relembrando, as funções do ADH são de vasoconstrição, uma função rápida, e reabsorção de água no duto coletor. Vejam aqui, a gente tem a ação da vasopressina no duto coletor, que vai fazer com que as aquoporinas, que são canais proteicos, né, sejam expostas na membrana e a água será reabsorvida. Aqui nós temos a ação rápida do ADH, que é de vasoconstrição, e lembrando também que o ADH, como neurotransmissor, atua lá próprio dentro do hipotálamo, em outro núcleo, no núcleo que regula a sede, e vai fazer com que o indivíduo busque, então, ingerir líquidos. Fazendo um resumo do sistema renina-angiotensina e sua relação com a manutenção da pressão arterial, na verdade, com restabelecimento em situações em que há queda de pressão arterial, nós temos, começando aqui, sabemos que assim que a queda da pressão arterial, mecanismos rápidos, parácrinos, são ativados. Né? Existem alguns hormônios parácrinos produzidos pelo próprio endotélio dos vasos, que vão começar a ser secretados para que haja uma vasoconstrição. Simultaneamente, né, sabemos que o sistema simpático ele será ativado. A ativação do sistema simpático já estimula o rins a produzir a renina.
Mas o simpático também estimula a liberação de catecolaminas pela medula das adrenais. Então, as catecolaminas, junto com a atividade simpática, vai ativar receptores do tipo beta-1 nas células granulares nos rins e vai estimular a liberação de renina. Lembrando que o rins também tem mecanismos próprios que auxiliam na liberação da renina. Como assim mecanismos próprios? O menor transporte de sódio na mácula densa vai fazer com que essas células secretem um hormônio parácrino, a prostaglandina 2, e esse hormônio vai atuar também nas células granulares e vai também realizar o estímulo da secreção da renina. Então, a renina é secretada através de 3 estímulos: simpático, das catecolaminas, ambos pelo receptor beta-1, e por mecanismos parácrinos através da prostaglandina 2. Então, a liberação da renina vai transformar o angiotensinogênio em angiotensina 1. A ACE, que é aquela enzima que é secretada pelo pulmão e já está disponível na circulação, converte, então, a angiotensina 1 em angiotensina 2, e a angiotensina 2, esse hormônio que tem múltiplas funções, começa a agir imediatamente. Existe um feedback positivo sobre o simpático, então, lá no tronco encefálico, a angiotensina estimula a atividade simpática. Além disso, a angiotensina é vasoconstritora. A angiotensina atua diretamente sobre os rins, vimos que ela atua especificamente no tubo contornado proximal, estimulando a reabsorção do sódio, mas ela também vai atuar, aqui nós temos a atuação dela sobre o rins, ela também vai atuar sobre as adrenais, né, sobre o córtex das adrenais, estimulando a liberação da aldosterona. A angiotensina 2, junto com a aldosterona, também atua sobre os rins, mais especificamente no tubo contornado distal, e lá promove a reabsorção do sódio e a excreção do potássio, só que a excreção do potássio é discreta. Temos aqui também que a angiotensina 2 estimula a liberação do ADH, o hormônio antidiurético. O ADH, quando é liberado pela neurohipófise, induz vasoconstrição, mas também vai atuar nos ductos coletores, estimulando a reabsorção de água. Então, todos esses mecanismos vão levar ao restabelecimento da pressão arterial, ou seja, ao aumento da pressão. Temos mecanismos mais rápidos, né, induzidos por vários fatores que levam à vasoconstrição. Temos mecanismos mais lentos que são relacionados à reabsorção de água renal e reabsorção do sódio renal. Então, aqui a gente conseguiu fechar o estudo das catecolaminas, do sistema renina, angiotensina, aldosterona e da vasopressina como reguladores da pressão arterial naqueles momentos em que há queda de pressão. Mas existem situações de aumento de pressão arterial em que outros hormônios estão envolvidos na tentativa de reduzir a pressão arterial. Então, nessa situação, nós temos aqui a ação da ocitocina e do peptídeo natriurético atrial. Vejam só, quando há aumento da pressão arterial, sabemos que imediatamente o simpático é inativado e o parasimpático é ativado. Quando isso ocorre, sinais também vão estar estimulando a liberação da ocitocina. A ocitocina é um hormônio também secretado pela neurohipófise, produzido no hipotálamo e secretado pela neurohipófise. Classicamente, a ocitocina está envolvida no trabalho do parto e na ejeção do leite. Mas vimos também que a ocitocina é importante para a redução da resposta ao estresse e para a formação dos laços sociais, sendo o hormônio da paixão. Mas aqui nós vamos agora apresentar uma nova função para a ocitocina. A ocitocina, junto com o peptídeo natriurético atrial, são hormônios importantes para a redução da pressão arterial. Então, estímulos de aumento da pressão arterial, por via de aumento de volemia ou aumento de osmolaridade, esses estímulos são percebidos pelo hipotálamo e há, então, a secreção da ocitocina pela neurohipófise. A ocitocina vai atuar no coração, estimulando a produção do peptídeo natriurético atrial. Aqui a ocitocina está ilustrada nesses círculos pretos e o peptídeo natriurético atrial nos triângulos verdes. Vejam que esses dois hormônios endócrinos, quando são transportados na corrente sanguínea, eles rapidamente agem induzindo vasodilatação,
que é um primeiro mecanismo endócrino que vai ajudar a reverter o aumento da pressão arterial. O peptídeo natriurético, quando ele age no coração, o peptídeo natriurético, quando ele é produzido no coração, ele também tem uma ação parácrina, ele reduz a força e a frequência cardíaca. E ambos esses hormônios atuam no rins, estimulando a natriurese, que é a maior excreção do sódio na urina. Se o sódio fica na urina, ele tende a reter água. Então, o fenômeno da natriurese é acompanhado de diurese, que é o aumento do volume urinário. Então, esse é outro mecanismo de redução de pressão arterial. Em resumo, nós temos que esses hormônios têm ações mais rápidas, como de vasodilatação, e a ação parácrina do peptídeo natriurético atrial sobre o próprio coração, né, de redução de força e frequência cardíaca, e uma ação mais lenta, que é uma ação renal, que é o estímulo da excreção do sódio, ou seja, a natriurese, e estimula também a diurese, porque o sódio retém água, aumentando o volume urinário. Vejam só, além disso, é importante ressaltar que o peptídeo natriurético atrial, ele vai inibir a produção de renina pelas células glomerulares e também a produção da aldosterona. Então, vejam, o peptídeo natriurético atrial e a ocitocinas, eles atuam especificamente no tubo distal. É lá no tubo distal que eles vão inibir a reabsorção do sódio, fazendo com que o sódio permaneça no filtrado, ou seja excretado na urina. Aqui nós temos mostrando a ação do peptídeo sobre uma célula renal e aqui da ocitocina. Por mecanismos intracelulares distintos, eles terminam, né, estimulando a excreção do sódio na urina. Então, vejam, é no túbulo distal, no ducto coletor, que ocorre o ajuste fino, né? É onde a maioria dos hormônios atuam, com exceção da angiotensina 2, que atua no tubo contornado proximal, todos os outros hormônios, eles fazem esse ajuste fino da regulação da filtração e excreção no tubo distal e no ducto coletor. Vejam aqui que nós temos que 67% do sódio vai ser reabsorvido no tubo contornado proximal. A gente já viu que o hormônio que atua aqui nessa região é a angiotensina 2, e que essa reabsorção do sódio, ela depende do bicarbonato e também da glicose. Aqui nós temos, na alça ascendente, nós temos um transportador chamado NKCC, que é um transportador de sódio, potássio e cloro. Ele é independente do funcionamento hormonal. Esse aumento, essa reabsorção do sódio aqui, ela tem uma taxa de 25%. Vejam que é a reabsorção do sódio na alça ascendente no tubo contornado proximal que possibilita que haja a reabsorção de água na alça descendente. Percebam que a reabsorção do sódio no tubo contornado distal, ela é mais discreta, cerca de 8%, mas é aqui que a maior parte dos hormônios atuam. Vamos agora entender um pouco da aplicabilidade dos conhecimentos fisiológicos, explorando o funcionamento de alguns diuréticos. O primeiro grupo a ser estudado são os diuréticos conhecidos como acetazolamida. A acetazolamida é um inibidor da enzima anidrase carbônica. Vamos voltar um pouco ao estudo da angiotensina 2 sobre o tubo contornado proximal. Lembrem que a função da angiotensina 2 nessa região do néfron é estimular a reabsorção do sódio. Então, existe uma maior concentração de sódio no filtrado. Quando esse hormônio age, ele vai estimular a expressão de transportadores e de canais de sódio que façam com que o sódio migre do filtrado e vá para o plasma. Percebam que alguns desses transportadores realizam um cotransporte com a glicose e os outros com o bicarbonato, como nós já havíamos mencionado no início da aula. Então, a anidrase carbônica é essa enzima que faz a síntese do bicarbonato. Existe a reação do gás carbônico com a água, resultando no hidrogênio e no bicarbonato. Esse bicarbonato é importante porque existe um cotransporte do sódio com o bicarbonato. Então, se esse fármaco, esse grupo de
diuréticos inibem a ação dessa enzima, o que é que ocorre? Não há formação do bicarbonato. Consequentemente, o transportador do sódio não consegue funcionar adequadamente. Então, aquele sódio que era para estar sendo reabsorvido, ou seja, saindo do filtrado e voltando para o sangue, não vai ser mais reabsorvido, porque existe um fármaco impedindo a ação dessa enzima. Uma vez que a enzima não produz o bicarbonato, o transportador que depende do bicarbonato, o transportador do sódio, que depende do bicarbonato, deixa de funcionar. Então, o indivíduo começa a apresentar mais sódio no filtrado e, consequentemente, na urina. Então, essa é a função do diurético, é aumentar, no caso desse diurético aqui, a função dele é aumentar a quantidade de sódio na urina, porque inibe a reabsorção do sódio, especificamente no tubo contornado proximal, porque inibe a ação da anidrase carbônica, que era a enzima que estaria produzindo bicarbonato, o qual seria transportado, né, em cotransporte com sódio. A desvantagem do uso desse tipo de medicação é porque, apesar de que a inibição da reabsorção do sódio é inibida nessa região, sabemos que regiões posteriores do néfron vão continuar reabsorvendo o sódio. Então, o que vai acontecer é que, quando a reabsorção do sódio é prejudicada ou inibida farmacologicamente no tubo proximal, as outras regiões tentam compensar. Então, por exemplo, a NKCC, o transportador NKCC aqui na alça ascendente, ele vai trabalhar mais para tentar compensar aquele prejuízo que aconteceu no tubo proximal. Então, muitas vezes, esse tipo de fármaco, ele não consegue ser muito eficaz, devido a essa compensação fisiológica que ocorre nas próximas regiões do néfron. O segundo grupo de diuréticos são os osmóticos, como, por exemplo, o mannitol. O que acontece é que esse tipo de fármaco, quando ocorre a filtração glomerular e essa molécula passa a ser parte do filtrado, ela não é reabsorvida, ela fica no filtrado e consigo ela prende e retém água. Então, aumentando o volume urinário, né, inibindo, então, a reabsorção de água para o sangue, reduzindo a volemia. O terceiro grupo de diuréticos se chama diuréticos de alça. Eles vão atuar na alça ascendente, especificamente nesse transportador, o NKCC. Então, vejam, esse diurético inibe essa proteína transportadora de sódio, cloro e potássio. Assim, uma menor quantidade de sódio será reabsorvida, nesse caso aqui, estamos ilustrando do filtrado para o sangue. Percebam que, quando esse transporte é inibido, existe um prejuízo também na reabsorção do magnésio e do cálcio, que está acontecendo aqui por vias paracelulares. O gradiente que desloca esses íons por via paracelular provém do transporte dos íons da bomba ou do transportador NKCC. Então, quando há inibição do NKCC, vai haver, sim, a manutenção do sódio no filtrado e a excreção na urina, ou seja, há uma natriurese e, consequentemente, também uma diurese, como já explicamos, mas pode haver também um déficit de reabsorção do cálcio e do magnésio. Então, um dos efeitos colaterais dos fármacos que agem na bomba NKCC, no transportador NKCC, é a hipocalcemia ou a hipomagnesemia. O quarto grupo de diuréticos são os tiazídicos. Os tiazídicos, eles vão atuar no transportador NCC. Relembrando, o transportador NCC se localiza no tubo contornado distal e esse transportador é principalmente estimulado pela ação da angiotensina 2 em conjunto com a aldosterona. Então, esse tipo de fármaco o que faz é inibir a expressão do NCC. Menor quantidade de NCC vai haver menor reabsorção do sódio, aumento da natriurese, consequentemente também da diurese. Por fim, o quinto grupo de diuréticos são os poupadores de potássio, como, por exemplo, a espirolactona. Por que criar um grupo de diurético que se preocupa em poupar potássio? Então, durante o aumento da natriurese, ou seja, da excreção do sódio, com finalidade, então, de redução de osmolaridade e de pressão arterial,
Algumas vezes também pode ocorrer um déficit de potássio, pois durante o transporte do sódio há também regulação, né, dos transportes de potássio. Quando o aumento da natriurese é bem elevado, ocorre também maior excreção de potássio por uns canais voltagens dependentes, conhecidos como BCAAs. E aí pode levar, então, a uma deficiência de potássio no sangue. Por isso que algumas vezes é necessário utilizar, então, fármacos que, além de estimularem a natriurese, sejam também poupadores de potássio. Outro grupo de fármacos que atua a nível renal e auxilia no controle da pressão arterial são os aquaréticos. Os aquaréticos não agem no transporte de sódio, mas eles vão controlar a pressão arterial a nível renal através da questão da reabsorção de água. Os aquaréticos são, então, antagonistas especificamente de receptores tipo 2 do ADH. Só relembrando, sabemos que o ADH ou a vasopressina, quando se ligam aos seus receptores tipo 2 no duto coletor do néfron, o que ocorre é a expressão de aquaporinas e reabsorção de água. Então, o que esses fármacos fazem são antagonizar a ação da vasopressina. Assim, não há estímulo para a reabsorção de água, então a água continua no filtrado, aumenta então o volume urinário e assim evita então o aumento da volemia. Podem existir alguns efeitos colaterais, que seria a hiponatremia, porque como o volume urinário é aumentado, a diurese é aumentada, algumas vezes se há dificuldade de reabsorver adequadamente os íons, principalmente o sódio. Então, turma, chegamos ao final de mais uma aula, espero que vocês tenham compreendido todos os conceitos aqui abordados. Existe uma lista com algumas questões que vão auxiliar nesse processo de aprendizagem. Então, eu encontro vocês na próxima aula. Um abraço.